Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Salmo 125. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na liturgia de hoje celebramos o ofício da festa de São Tiago Apóstolo. Filho de Zebedeu, irmão de João, foi chamado por Jesus enquanto pescava com o Pai, tornando-se o primeiro apóstolo mártir após todo o seguimento e na causa do reino, sinal de grande compromisso com Jesus e a evangelização. Na primeira leitura de hoje, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e versículos 7 ao 15, gostaria de já fazer uma ligação direta com o evangelho de hoje, em Mateus capítulo 20, dos versículos 20 ao 28. Nós podemos analisar que dessas mensagens trata sobre como que a graça de Deus habita em nós e nos transforma. Vivemos em um mundo que valoriza força, reconhecimento e projeção. Mas o Evangelho nos apresenta um paradoxo. Deus escolhe os fracos, os últimos, os que servem para manifestar sua glória. E São Paulo nos diz que carregamos um tesouro em vasos de barro, uma imagem profundamente teológica. E comparado ao Evangelho, Jesus, diante da ambição dos filhos de Zebedeu, fala do cálice que precisa ser bebido, não de glória terrena, mas de paixão, serviço e entrega. Então vejamos que na primeira leitura na carta dos Coríntios de hoje, o que é o tesouro? Paulo está falando da luz do Evangelho no versículo 6 e da vida de Cristo em nós. É o dom de participar do mistério pascal de Cristo, seu amor, sua ressurreição, sua vida nova. E por que em vasos de barro? A expressão remete à fragilidade humana. Paulo está dizendo que os apóstolos e todos nós somos frágeis, imperfeitos, vulneráveis, e mesmo assim Deus se serve de nós. Isso lembra ao barro nas mãos do oleiro, conforme está em Jeremias, capítulo 18, versículo 6. Somos moldados por Deus, mas carregamos rachaduras pelas quais a luz dele transparece. E na teologia da cruz em Paulo, a sequência mostra essa tensão: atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados. Paulo descreve a vida cristã como uma participação contínua no sofrimento de Cristo. Trazemos sempre, por toda parte, em nosso corpo a morte de Jesus, conforme está no versículo 10. A glória só vem pela cruz. Não há evangelho sem entrega. E nesse sentido, o evangelho de hoje, em Mateus, no capítulo 20, temos a pergunta da mãe dos filhos de Zebedeu, dos quais queriam lugares de honra. Era uma visão ainda mundana do reino de Deus. Esperavam tronos e Jesus anuncia um cálice. E quando Jesus pergunta: podeis beber o cálice que eu vou beber? No versículo 22, este cálice é a paixão, é a entrega do servo sofredor. Jesus não rejeita a glória, mas a coloca no seu devido lugar. A glória passa pela cruz, pelo serviço, pela doação. E a lógica do reino, nesse sentido, é servir e dar a vida. Exatamente, Jesus redefine o que significa ser grande. Quem quiser tornar-se grande, seja vosso servo, no versículo 26. E o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Essa é a verdadeira glória do reino. E nesse sentido, o servir na fragilidade, o sofrimento da esperança, conforme nós temos da primeira leitura, onde o poder extraordinário vem de Deus. A grandeza do cristão não está em sua força, mas em sua disposição de servir no escondimento, de sofrer com fé, de anunciar a glória de Deus mesmo nas tribulações. Tiago e João, os filhos do trovão, desejaram glória. Jesus lhe ofereceu cruz,
Mais tarde, Tiago seria o primeiro mártir entre os apóstolos, conforme nós podemos conferir em Atos 12, versículo 2. E João, discípulo amado, viveria até o fim com o peso da missão. Eles beberam o cálice. E na vida dos santos, nos missionários, nos pais de família, mães, e quantas pessoas nesse mundo que lutam com dignidade, nos enfermos que oferecem seus sofrimentos, o cálice é bebido continuadamente e o tesouro do Evangelho brilha através de suas vidas. Nós podemos nos perguntar qual está sendo a nossa vivência enquanto servos no dia a dia. Aceitamos as nossas fragilidades para que então a graça de Deus possa habitar em nossas vidas e transformar o que verdadeiramente somos? Não podemos simplesmente querer parecer forte, autossuficiente ou parecer uma imagem que nós não temos problemas. Nós simplesmente temos que estar abertos à graça de Deus para que então possamos ser abundados por essa graça e transformados. E nesse sentido, um outro ponto importante do evangelho de hoje é que a grandeza cristã não está em cargos ou títulos, ou o que você faz na igreja, se você está em várias pastorais, não é isso. Mas em permitir que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Não precisamos ser vasos de ouro. Deus escolhe vasos de barro. Basta que sejamos vasos disponíveis e corações dispostos a beber do cálice, como o Senhor bebeu. E então, por meio dessa nossa fraqueza, brilhará o poder de Deus. Tudo isto é por vossa causa, para que a graça cada vez mais abundante faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. E que nesse sentido, verdadeiramente, a nossa espiritualidade seja nutrida numa lógica de que quanto mais nós descermos na humildade, mais nós conseguiremos crescer verdadeiramente espiritualmente. E que possamos, com o auxílio do Espírito Santo, dissipar de nossos corações tudo aquilo que nos afasta de Deus e que nosso coração esteja disposto. São Tiago, apóstolo, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.